No meio de um deserto quente e úmido está Aang, um garoto magricela que nasceu com a habilidade mais fraca de todas, com um objetivo: derrotar o monstro gigante com pele mais dura do que pedra. Por milhares de anos tratou guerreiros como brinquedos. Todos correm com medo, mas não Aang. Ele mantém sua posição com seu novo poder e a habilidade mais forte, Olhos de Deus. Pela primeira vez em séculos, alguém ousa dizer que pode derrotá-lo. O dragão acha isso hilário. Ele nasceu como mais forte e sempre viveu assim, mas então Aang ultrapassa o limite. Ele insulta o criador do gigante, o senhor dos demônios. O dragão reage. Furioso, lança uma tempestade de projéteis, mas Aang desvia de todos. O gigante ri, chamando-o de covarde, e atinge o deserto ao seu redor. Usa o caos para avançar e corta a mão do dragão. Mas nem sempre foi assim. Ele costumava ser feio, fraco e miserável, constantemente se perguntando por que existia. Zombado por todos por ter a habilidade mais fraca, Avaliação, ele uma vez se jogou da beira de um penhasco. Agora tudo mudou. Ainda está confiante e ousado o suficiente para zombar da defesa inquebrável do gigante. Irado, o dragão mergulha na areia e começa a circular sob Aang, tornando impossível prever quando ele atacará. De repente, ele explode para fora, lançando Aang no ar e o engole por inteiro. Mas era exatamente isso que Aang queria. Dentro da boca do dragão, ele lança uma magia poderosa, transformando o invencível gigante em pequenos pedaços de carne. Anteriormente, quando o dragão foi para o subsolo, Aang secretamente lançou um feitiço de ilusão e se protegeu com uma barreira mágica antes da explosão. Enquanto os pedaços do dragão desaparecem, uma voz chama. É Úrsula dizendo a Aang para verificar as novas habilidades que ele absorveu do dragão. Volta, apenas para ser convocado pelo próprio rei. O rei agradece pessoalmente por proteger o reino. Ao olhar nos olhos de Aang, ele vê algo raro. Ele acredita que Aang se tornará alguém realmente grande. Como recompensa, o rei lhe dá um relógio real gravado, concedendo-lhe passagem livre por todas as terras sem restrição. Naquela noite, Aang tem um sonho estranho. Ele se vê de volta quando era intimidado por seu antigo grupo de aventureiros. Seu trabalho naquela época era simples: avaliar monstros, abatê-los e carregar o saque. Mas algo chama sua atenção. Mesmo sendo maltratado, mal pago e insultado, seu antigo eu sempre sorria. Não importava o que acontecesse, ele sorria. O Aang atual não suporta essa fraqueza, mas então algo muda. Ele assiste enquanto seu antigo eu é deixado para trás e devorado por monstros. De repente, o corpo sem vida vira a cabeça e fala. Ele chama Aang de sortudo por sobreviver, mas também o chama de lixo, um portador de classe sem valor que só conseguiu por causa do olho espiritual. Aang acorda suando frio. Então, caos. Um monstro está atacando a cidade, jogando pessoas de lado como bonecas. Ele agarra uma menina elfa. Entra correndo, cortando com sua espada e salvando-a. Ele usa a avaliação. É uma quimera, um humano transformado em monstro. Eles lutam. Lança uma barreira para bloquear seus ataques, mas a quimera a quebra facilmente. Então, ela diz algo que deixa Aang atordoado. Catador de lixo? Aang congela. Aquela voz ele a conhece, é o Zoid. Antes que Aang possa reagir, Zoid avança novamente. Ele grita que também recebeu a bênção de um espírito e evoluiu assim como Aang. Aang desvia, mas hesita. Ele nunca matou um humano antes. Zoid zomba dele, dizendo que ele está apenas fingindo ser um herói, escondendo-se atrás de seu poder. Nega, mas as palavras de seu sonho ecoam em sua mente. A versão antiga de si mesmo, o Dark Aang, sussurra das sombras, tentando-o, dizendo-lhe para ceder, abraçar a escuridão e finalmente parar de ser humilhado. Dark Aang o força a lembrar das masmorras, da dor, da humilhação. Ele se vê novamente, seguindo atrás de Zoid e sua namorada, enquanto eles derrotavam monstros. Aang nunca lutou. Seu trabalho era sempre o mesmo: limpar, avaliar os corpos e carregar o saque. Eles o chamavam de catador de lixo. Isso era tudo que ele era para eles. Nascido com apenas uma habilidade, avaliação, Aang podia identificar qualquer coisa apenas olhando para ela. Mas aos olhos deles, isso o tornava inútil, um trocado ambulante, uma piada. Zoid jogava um rato morto para ele e latia: avalie-o, depois corte-o. Quando Aang pedia ajuda, Zoid o chutava para longe como se fosse lixo, ria dele e mandava-o calar a boca e fazer seu trabalho. Aang pedia desculpas todas as vezes e continuava, porque no fundo, ele acreditava que era a única maneira de sobreviver, a única coisa para a qual ele era bom. A Quimera e a versão sombria de Aang continuam insistindo que ele não é diferente deles, uma pessoa que fará qualquer coisa para sobreviver. Luta para processar as palavras deles. A pressão se torna demais. Sua mente começa a voltar para a masmorra onde tudo começou. Se lembra do momento em que foram encurralados por cães infernais no fundo da masmorra. Zoid disse à sua namorada para lançar um feitiço de paralisia em Aang. Quando Aang caiu, Zoid pisou nele e gritou com a besta, usando-o como isca enquanto os dois fugiam. Os cães infernais não hesitaram. Eles correram em sua direção, mordendo seus braços e pernas. A paralisia passou bem a tempo. Pegou uma pedra próxima para afastá-los e jogou sua mochila para distraí-los tempo suficiente para escapar. Mas quando chegou à saída, viu algo. Zoid e sua namorada haviam selado o caminho atrás deles. Desesperado, Aang viu um corredor estreito ao lado do caminho bloqueado e o seguiu. Levou a um beco sem saída. Agora preso, Aang percebeu que tinha apenas duas escolhas: voltar e ser comido, ou pular do penhasco atrás dele e arriscar a morte. Enquanto estava ali, culpava a si mesmo. Acreditava que isso aconteceu porque nasceu com uma classe inútil, avaliação.
Ele tentou escapar de seu destino patético, tornando-se um aventureiro, mas ninguém nunca o levou a sério. Era zombado, ignorado e abandonado. Ele admitiu para si mesmo que nunca realmente tentou mudar, e em vez disso, aceitou os limites que os outros lhe impuseram. Sem outra escolha, ainda deu um passo em direção à borda. Enquanto caía, ele pensou sobre por que nasceu, qual era o significado de sua vida e como tudo tinha sido inútil. Então, pouco antes de atingir o chão, Aang voltou à realidade. Zoid continua zombando de Aang, distorcendo seus pensamentos e quebrando sua concentração. As palavras começam a bagunçar sua mente. Então a elfa que Aang salvou antes avança. Ela fica na frente dele, defendendo-o. Ela diz que ele não é como eles, ele não guarda rancores. Outra garota aparece ao lado dela. Ela diz que Aang mudou, não apenas em força, mas no coração. Ela explica que ele é forte porque nunca usou seu poder para machucar ninguém mais fraco do que ele. Darkain tenta argumentar, ainda insistindo na ideia de que ele não é diferente de Zoid, mas a primeira garota sorri. Ela diz que conhecer Aang mudou seu destino. Essas palavras quebram algo dentro dele. Aang começa a chorar. Ele pergunta se realmente ficou forte. Ambas as garotas acenam com a cabeça. Zoid observa e fica com raiva, irritado com o que ele chama de conversa mole. Ele insiste que Aang ainda é apenas um verme inútil, não diferente dele. Darkain concorda, mas o verdadeiro Aang começa a falar. Ele admite que sempre achou que o mundo estava quebrado, onde o valor de cada um era baseado apenas em suas habilidades. Ele também acreditava nesse sistema. Ele achava que as meninas o tornavam forte, mas agora vê que elas escolheram acreditar nele, mesmo quando ele não acreditava em si mesmo. Nesse momento, Aang faz uma escolha. Seu corpo começa a brilhar, a magia flui através dele. Ele declara que se tornará a pessoa em quem as meninas acreditaram o tempo todo. Zoid fica confuso com o súbito aumento de poder de Aang. Uma das garotas explica que Aang está usando 100% de seu poder espiritual pela primeira vez. Zoid não aceita. Ele avança, mas Aang se move mais rápido, acertando seu cotovelo em Zoid e jogando-o no chão. Zoid tenta contra-atacar, mas seu ataque é parado pela barreira de Aang. Chocado, Zoid não consegue entender por que o escudo não quebrou como antes. A garota lhe conta a verdade. Ele está usando apenas 10% de seu poder espiritual. Aang está usando tudo. Frustrado, Zoid grita para seu criador lhe dar mais poder. Seu corpo começa a se transformar. Espinhos crescem maiores por suas costas. Sua forma se torna ainda mais monstruosa. Ele afirma que agora é o mais forte e avança. Aang invoca sua espada. Sem hesitar, ele usa seu poder espiritual para expulsar a influência da quimera de Zoid, forçando-o de volta à sua forma humana. Zoid desaba confuso. Ele não entende por que Aang o ajudaria mesmo agora. Sorri dizendo, não é preciso força para ajudar os outros. Ele diz que conseguiu mudar e acredita que Zoid também pode. Zoid abaixa a cabeça, sua voz treme. Ele estende a mão e segura a de Aang. Guardas chegam e levam Zoid embora. Ao saírem, Aang começa a se perguntar se alguém havia dado poder espiritual a Zoid aproveitando-se de seu coração fraco. Ele começa a refletir sobre o passado no momento em que Zoid o deixou para trás. Após pular do penhasco, Aang aterrissou no fundo da masmorra. A área era estranha, completamente diferente dos níveis superiores. Uma árvore enorme estava no meio, com água clara fluindo ao redor. Ele estava gravemente ferido pela queda, mas antes de perder a consciência, a jovem elfa que ele havia salvado antes apareceu ao seu lado e beijou suavemente sua testa. Minutos depois, Aang acordou. Para sua surpresa, todos os seus ferimentos estavam curados. Ele imediatamente usou a avaliação na água e descobriu que era um item de classificação S, Água da Árvore do Mundo, capaz de curar qualquer ferida ou doença. Chocado, ele usou sua habilidade na própria árvore. Confirmou suas suspeitas, esta era uma árvore do mundo, a lendária fonte de todo o poder mágico no mundo. Ele agradeceu silenciosamente a árvore por salvá-lo e tirou um momento para decidir o que fazer em seguida. Ele notou algo incomum, não havia monstros na área. Todo o calabouço inferior estava silencioso. Depois de algum tempo, ele encontrou uma grande porta. Ele acreditava que poderia levar a uma saída. Sem armas por perto, Aang pegou uma pedra caso precisasse se defender. Enquanto caminhava, ele continuava surpreso com a ausência contínua de monstros, mas de repente, uma dor aguda atingiu seu ouvido. Ele tropeçou e viu sua orelha caída no chão. Ao alcançá-la, 2 de seus dedos também caíram. Em pânico, ele examinou a área e avistou uma foice próxima. Usando a avaliação, ele a identificou como um monstro de classificação S. Era uma criatura conhecida por brincar com suas presas. O monstro de repente o atacou e começou a cortá-lo em pedaços. Aang tentou se arrastar para longe, mas o monstro se preparou para acabar com ele. Logo antes de atacar novamente, a criatura congelou e começou a entrar em pânico. Aang se virou e viu que estava sendo esmagada no chão. Ele usou a avaliação mais uma vez. Diante dele estava um enorme urso da morte, um predador de nível S. Parecia furioso. Num instante, o urso passou suas garras pelo rosto de Aang. Incapaz de ver, Aang tentou rastejar novamente, mas o urso o agarrou e começou a apertar. Aang acreditava que seria seu último suspiro, mas então a cabeça do urso foi subitamente separada de seu corpo. Aang desmaiou de exaustão. Quando acordou, estava de volta à câmara da Árvore do Mundo. Todas as suas feridas desapareceram. Seu olho e ouvido estavam totalmente restaurados. Ao sentar-se, ele viu uma bela elfa sentada tranquilamente à sua frente.
Por um momento, ele ficou sem palavras. Outra garota aparece e imediatamente começa a reclamar. Antes que ela pudesse dizer mais, a garota elfa quieta tira uma xícara de chá e entrega para Ayn. Ayn tenta perguntar quem eles são, mas a outra garota o força a beber o chá sem explicação. Assim que ele termina, ele pergunta se foram eles que o salvaram. A garota reclamona responde primeiro de maneira rude. Ela diz que nunca quis salvá-lo, mas a quieta chamada Yuri implorou para que ela fizesse isso. Ayn agradece Yuri, mas antes que ele possa dizer mais, a outra garota começa a bater nele por flertar com sua filha. Ayn fica confuso com isso e pede esclarecimentos. A mulher se apresenta como Úrsula, a guardiã da Árvore do Mundo. Ela explica que há 9 árvores do mundo espalhadas por todo o mundo, cada uma com seu próprio guardião. Neste caso, ela está cuidando de Yuri desde que se estabeleceu aqui. Ayn está surpreso, ele pensava que Yuri era humano. Úrsula explica que Yuri não é humana, ela é o espírito da Árvore do Mundo. Ayn se aproxima de Yuri e pensa silenciosamente que sua beleza agora faz sentido, mas Úrsula interrompe, batendo nele novamente e exigindo que ele devolva seu olho. Ayn está confuso até lembrar do urso da morte que o feriu antes. Úrsula explica que para curá-lo, usaram gotas da Árvore do Mundo. Como seu olho foi destruído, eles criaram um olho espiritual protético usando o poder da árvore. Ayn não entende por que Yuri queria ajudá-lo tanto assim. Úrsula diz que é porque quando ele caiu pela primeira vez e viu a árvore, ele a agradeceu. A maioria das pessoas que caem neste abismo oculto acabam ferindo a forma de árvore de Yuri, arrancando folhas ou quebrando galhos quando descobrem que ela é a árvore do mundo. Ayn foi o único que genuinamente a agradeceu e saiu pacificamente. Ouvindo isso, Ayn agradece sinceramente a Yuri novamente por salvá-la uma segunda vez e tenta mostrar sua gratidão. Úrsula diz para ele se apressar e sair, mas Yuri começa a chorar. Ela sabe que Ayn não sobreviverá se ele sair como está agora. Sem escolha, Úrsula concorda em treinar Ayn até que ele se torne forte o suficiente para sobreviver contra monstros de rank S. Antes de começarem, Úrsula avisa que não aceitará esforços fracos. Ayn promete dar tudo de si. O treinamento começa imediatamente. Úrsula o lança em uma batalha contra um monstro de nível S. O objetivo é que Ayn use seu novo olho espiritual com avaliação para aprender a desviar sob pressão extrema. Ele percebe que esta é a sua chance. Se ele se machucar, Úrsula pode curá-lo, e ele pode usar a experiência para fazer da avaliação uma segunda natureza. Após uma semana de batalha sem parar, ele aprende a rastrear os movimentos dos oponentes com precisão, mas Úrsula diz que não é o suficiente. Ela diz a ele que agora deve derrotar o monstro de classe S usando apenas uma espada de madeira feita da Árvore do Mundo. Ayn acredita que será fácil, mas rapidamente percebe que, apesar de conseguir ver os movimentos do inimigo, seu corpo ainda não consegue se mover ou atacar rápido o suficiente. Seguindo as instruções de Úrsula, Ayn aprende a usar o efeito de câmera lenta do olho espiritual para dar um golpe preciso em um único movimento. Depois de derrotar-o em seguida, ela começa a segunda fase do treinamento. Desta vez, ele deve usar a avaliação não apenas para identificar as habilidades do inimigo, mas também para copiá-las e aprendê-las através do olho espiritual. Ele tenta isso em um monstro e ganha com sucesso uma habilidade de aumento de velocidade. Mas quando ele corre, seus músculos se rompem pelo esforço. Úrsula usa seu conhecimento de condicionamento físico para curá-lo repetidamente, enquanto ele continua correndo até que seu corpo se adapte. Mais tarde, ela permite que ele avalie suas próprias habilidades e copia a habilidade de descartar encantamento de classe S, que permite que ela use magia instantaneamente sem cantar. Ayn também copia um feitiço de bola de fogo, e passa semanas treinando até que possa lançar 1000 bolas de fogo de uma vez. Quando satisfeita, Úrsula finalmente permite que Ayn enfrente o Urso da Morte para se vingar. Sem hesitação, Ayn localiza o monstro e ataca com uma série completa de bolas de fogo. Mas sua mira é péssima. Ele usa sua habilidade de velocidade para chegar atrás do urso e lança um poderoso feitiço de vento, desequilibrando a besta. O urso resiste e lança um contra-ataque, mas Ayn termina com uma onda final de milhares de bolas de fogo, destruindo-o completamente. Ayn está feliz por finalmente ter se vingado do Urso da Morte, mas Úrsula informa que agora é hora de voltar à superfície e usar suas novas habilidades para derrotar qualquer coisa em seu caminho. Antes de partir, Úrsula diz para ele ser grato. Yuri deu a ele parte do núcleo espiritual da Árvore do Mundo. Úrsula usa magia para fundir o núcleo em seu olho, revelando que agora se tornou o olho do Deus Espírito. Ayn se vira para agradecer a Yuri, mas ela não está em lugar algum. De repente, ela aparece e explica que esteve dentro do novo olho dele o tempo todo. A partir de agora, ela viajará com ele em sua jornada. Como presente final, Úrsula lança um feitiço de armazenamento infinito na mão de Ayn e dá a ele uma espada espiritual feita da Árvore do Mundo. Então, sem aviso, ela apunhala o outro olho dele com a espada e o força a engolir uma pedra filosofal. Este item conecta a mente de Ayn à consciência de Úrsula e permite que ela veja através dos olhos dele. Pouco antes de partir, Ayn pergunta a Yuri o que ela quer fazer no mundo exterior. Ela diz que quer encontrar suas irmãs. Úrsula então revela que a Árvore do Mundo original foi dividida em 9 partes, cada uma colocada dentro de uma masmorra e guardada por um espírito diferente. Ayn concorda em ajudar Yuri a se reunir com suas irmãs. Com a orientação de Úrsula, ele começa a sair da masmorra. Ao longo do caminho, ele derrota vários monstros de classe S e absorve suas habilidades. Finalmente, ele chega a uma porta massiva. Úrsula diz a ele que o chefe da masmorra está atrás dela, e derrotá-lo é a única saída. Dentro, Ayn encontra um enorme monstro de pedra. Ele não espera. Ele usa sua habilidade de velocidade para se aproximar, bloqueia o ataque com sua força aumentada e contra-ataca com uma habilidade de veneno dissolvente. O monstro fica furioso e bate no chão, mas Ayn consegue se esconder. Úrsula o aconselha a usar seu feitiço supremo.
Um concorda e lança o golpe Nova, uma fusão de magia de vento, fogo e relâmpago. O feitiço de nível S derrota o chefe com um único golpe. Yuri aparece para curar e parabenizá-lo, mas Úrsula interrompe, dizendo-lhe para se apressar e avaliar as habilidades do chefe. Então ela fica ainda mais animada, porque quer que ele avalie o núcleo da masmorra. Quando ele faz isso, Úrsula instantaneamente se teleporta para o lado dele. Confuso, Ayn pergunta como. Ela explica que já que a árvore do mundo agora vive em seu olho esquerdo, ela pode aparecer perto dele quando necessário. Usando o núcleo da masmorra, Úrsula aprimora o olho do deus espírito, dando a Ayn a habilidade de avaliar o momento do contra-ataque inimigo. Eles rapidamente deixam a masmorra e chegam em uma floresta próxima. De repente, eles ouvem um grito. Monstros estão atacando uma carruagem. Yuri e Úrsula se escondem dentro do olho de Ayn, enquanto ele usa sua velocidade para entrar e derrotar os inimigos. Após a batalha, ele absorve as habilidades dos monstros, e as garotas reaparecem para curar os soldados feridos. Entre o grupo, Ayn nota um homem e uma garota. Quando ele se aproxima, a garota corre até ele e o abraça, chamando-o de herói. Ayn está confuso, mas o homem se apresenta como Jasper e a garota como Cláudia, a terceira princesa do reino. Eles escoltam Cláudia até em casa, onde ela tenta agradecer Ayn novamente, mas Yuri a impede de abraçá-lo, alegando que ela é a esposa autoproclamada de Ayn. Cláudia não se incomoda. Ela diz que está bem em ser a segunda esposa. Jasper então puxa Ayn de lado para falar em particular. Ele suspeita que o olho de Ayn é na verdade um núcleo espiritual. Ayn confirma isso. Jasper explica que a Árvore do Mundo uma vez usou seu poder para selar o Senhor dos Demônios, e depois disso, ela se despedaçou, deixando para trás apenas alguns núcleos espirituais. Uma pergunta se Jasper tem alguma pista sobre os núcleos restantes. Jasper diz que sim. Ayn não perde tempo. Depois de obter a dica de Jasper, ele imediatamente vai para o local da masmorra secreta. Yuri parece ansiosa, mas Ayn a tranquiliza. Ele está determinado a encontrar todas as irmãs dela. Uma vez lá dentro, ele rapidamente chega a um beco sem saída. Úrsula nota algo estranho, há um feitiço de teletransporte escondido na parede, e diz a Ayn para tocá-lo. Ele segue as instruções dela, e de repente é teletransportado para uma floresta imensa, mas Úrsula explica que o que ele está vendo não é real, é tudo uma ilusão. Antes que Ayn possa reagir, eles ouvem uma voz familiar cumprimentando Yuri. Yuri imediatamente reconhece, é Pina, sua irmã mais nova. Pina parece curiosa, questionando por que Yuri viajaria com um humano. Para testar sua força, ela diz para eles tentarem chegar ao final do calabouço se puderem. Ela os adverte para desistir, dizendo que o lugar está cheio de monstros de ranking S e armadilhas mortais. Aceita o desafio. Usando uma combinação de sua avaliação, olho espiritual e o conselho estratégico de Úrsula, ele evita todas as armadilhas e supera cada ameaça. Pina observa sem se impressionar. Ela esperava resultados melhores de suas armadilhas, mas agora é hora de enfrentar os monstros. Um após o outro, os monstros de nível S atacam, mas nenhuma de suas habilidades funciona contra Ayn. Graças às suas habilidades passivas, eles não têm efeito. Ele os derrota facilmente e absorve suas habilidades, limpando a masmorra em alta velocidade. Pina fica frustrada enquanto Ayn continua a derrotar monstros poderosos em um único golpe. Finalmente, ele chega à sala do chefe. Lá dentro, ele ativa sua habilidade de voo para procurar o inimigo. Então o chão começa a se mover. De baixo surge uma tartaruga massiva, enorme, blindada e poderosa. Lança uma bola de fogo, mas não tem efeito. A tartaruga contra-ataca com uma esfera de água, que Ayn bloqueia usando sua espada, guiado pelo seu senso de tempo. Mas algo parece estranho. Seus ataques acertam, mas não causam danos adequados. Eles parecem dispersos. Percebendo que algo está errado, Ayn de repente para de resistir e permite que a tartaruga ataque. Úrsula entra em pânico pensando que ele cometeu um erro, mas Ayn permanece calmo. Agora ele entende, é outra ilusão. Ele lança Dissipar, quebrando a falsa imagem e revelando o verdadeiro chefe, uma pequena tartaruga bebê. Úrsula está impressionada. Nem mesmo ela percebeu a ilusão. Pina finalmente aparece novamente. Uma ameaça brincando que vai contar o comportamento dela para Pita, outra irmã espírito. Já chega. A ilusão desaparece completamente, e Pina abraça Yuri. Depois de se reencontrarem, Pina pergunta se pode se juntar a eles. Ela está cansada de ficar trancada dentro da masmorra e quer viajar também. Ela promete dar seu núcleo espiritual para Ayn como um sinal de confiança. Ayn concorda. Ele quer que todas as irmãs se reúnam. De repente, a tartaruga gigante se transforma em uma mulher. Ela se apresenta como Kurohime, a guardiã de Pina. Ayn está surpresa, não apenas com sua transformação, mas também com a maneira como Úrsula se torna extremamente educada com ela. Pina então dá a Ayn seu núcleo espiritual, e Kurohime entrega sua pedra filosofal. Isso atualiza o olho de Deus espiritual de Ayn para o nível 4, desbloqueando novas habilidades como artes oculares e o poder de avaliar e quebrar ilusões. Yuri está radiante de felicidade ao se reencontrar com sua irmã. Promete-lhe silenciosamente que encontrará 6 irmãs restantes, custe o que custar. De volta ao presente, Ayn está descansando após a batalha com Zoid quando Yuri de repente pede-lhe um beijo. Ele está pego de surpresa e sem saber como responder, mas Úrsula explica a situação. Ela diz a ele que, após despertar como guardião, sua conexão com Yuri, o espírito da Árvore do Mundo, tornou-se instável. Para consertá-la, eles devem realizar um ritual. Ayn assume que é algo formal, como um juramento de cavaleiro, mas percebe que as outras garotas estão incomumente animadas. Todos eles saem para fora. Tenta terminar o ritual rapidamente, mas então vê Yuri preparando seus lábios para um beijo de verdade. Nervoso, ele entra em pânico, mas decide seguir em frente. No último momento, ele escorrega e acaba beijando sua testa em vez disso. De repente, o olho de Deus espiritual de classe S dele evolui para o olho divino de classe SS.
Aquela noite, enquanto todos dormem, Aang sente algo incomum. Ele sai e encontra um homem estranho com aparência de pássaro, que se apresenta como Falco, um barão do exército demoníaco. Falco anuncia que está aqui para matar Aang. Diz para ele ficar quieto porque está fazendo muito barulho, o que irrita o demônio. Falco ataca, mas é imediatamente arremessado por um único tapa poderoso. O segue pelo ar usando magia de voo, e o elimina com uma bala em espiral. Da luta, ele ganha da habilidade Vento de Tempestade, mas ainda não entende por que Falco foi enviado para matá-lo. No dia seguinte, Aang visita o Palácio Real para acessar a Biblioteca Proibida, na qual apenas a família real pode entrar. No entanto, com o relógio do brasão real presenteado a ele pelo rei, ele tem acesso garantido. Ele aprende que ele ainda precisa da permissão pessoal do rei e do bibliotecário para entrar. Quando ele bate na porta e entra, Yuri tenta seguir, mas bate em uma parede invisível. Úrsula percebe que algo está errado. A barreira só permite a entrada de humanos. Espíritos estão completamente bloqueados. Ela tenta se teletransportar para o lado de Aang, mas falha. Aang decide seguir sozinho e começa a explorar a enorme biblioteca, mas encontrar informações específicas se mostra difícil. De repente, uma menina cai do céu e Aang a segura. Ela se apresenta como Alice, a bibliotecária. Ela explica que estava lendo em uma plataforma flutuante quando acidentalmente caiu. Aang está confuso, mas ela confirma que supervisiona toda a biblioteca. Ela pergunta por que ele está lá e ele explica que está procurando locais de masmorras secretas para ajudar uma amiga a encontrar sua família. Depois de ouvir isso, Alice lhe dá um livro sobre masmorras ocultas. Ela então o surpreende perguntando como Yuri está. Ele está confuso sobre como ela sabe esse nome. Alice revela que ela também é um espírito da Árvore do Mundo, assim como Yuri. De repente, o guardião de Alice, Akahane, chega e reclama por ser ignorado novamente. Aang diz a Alice que Yuri e Pina estão esperando lá fora e querem encontrá-la. No entanto, Akahane explica que esta biblioteca está dentro de uma masmorra secreta separada conectada por um portão mágico ao castelo. Apenas humanos podem passar pelo portão e somente com a permissão do rei e do bibliotecário. Akahane também revela que a única maneira de Alice encontrar suas irmãs é se Aang encontrar a entrada física da masmorra e entrar por ela adequadamente. Aang considera apenas trazê-la para fora, mas Akahane diz que não funcionará a menos que Alice realmente queira sair. Pergunta gentilmente a Alice se ela quer encontrar suas irmãs. Ela não responde. Ele se desculpa, dizendo que entende seu medo. Ele também já se sentiu assim. Mas ele explica que Yuri, Pina e os outros o ajudaram a superar isso e promete apoiá-la da mesma forma. Ele se oferece para ajudá-la passo a passo e levá-la até eles em segurança. Sabendo que ela pode não confiar nele ainda, ele decide partir e usar o livro para encontrar a entrada do calabouço, prometendo voltar. No dia seguinte, Aang retorna. Antes que ele possa dizer muito, Alice se levanta e diz a ele que tomou sua decisão. Ela confia nele, a pega e a leva para a Árvore do Mundo, onde ele recebe o núcleo espiritual de Alice. No entanto, ele descobre que Akahane não pode deixar a biblioteca ou usar teletransporte como os outros guardiões. Para ajudá-los, ela cria um clone de si mesma para acompanhar Alice na jornada. Juntos, eles começam a viajar pela masmorra, mas Aang rapidamente percebe o quão fraca Alice é. Ele acaba derrotando todos os monstros de Rank S, incluindo o chefe da masmorra, e absorve suas habilidades. Eles voltam para casa logo depois. Uma vez lá, Aang observa a dinâmica do grupo. As irmãs espirituais e os guardiões interagem de maneiras incomuns, especialmente as meninas que todas correm para abraçar Aang. Todas elas estão apaixonadas por ele. Não faz ideia de como responder. Aang está pensando no que fazer com seu dia quando é surpreendido por trás por Megan. Jasper se junta à bagunça e ambos enchem Aang de carinho antes de se acalmarem. Eles informam a ele que o rei fez um pedido especial para ele na guilda. Aang está confuso porque nunca imaginou que o rei faria um pedido especial para ele. Jasper pergunta a Aang se ele conhece os demônios. Aang lembra-se de ter conhecido Falco, que se apresentou como Barão, um dos 5 níveis de nobreza demoníaca, e ele admite que sabe sobre demônios. Megan revela que os demônios foram expulsos da sociedade humana há vários séculos depois que os heróis construíram uma parede dimensional. Apesar disso, houve um aumento nas aparições de demônios no domínio de Reishik. Jasper revela que sua missão é derrotar os demônios que estão assolando a área para que não causem mais danos. O rei encarregou Aang desta missão porque os aventureiros comuns não estariam à altura, e Jasper acredita que o rei estava certo em seu julgamento. Pensa por um segundo e concorda em ajudar as pessoas de Reishik. Úrsula aparece porque não está satisfeita com a decisão de Aang. Ela lembra que eles têm compromissos em outros lugares e não podem dispor de tempo para ajudar estranhos. Reconhece o ponto dela, mas lembra que ele também era um estranho para Yuri, e ela quando eles o ajudaram pela primeira vez. Conta a sua experiência de enfrentar um inimigo esmagador, incerto se sobreviveria. Ele só está vivo porque Úrsula lhe deu uma mão e lhe deu uma saída. Agora ele tem que retribuir o favor e fazer o mesmo por qualquer pessoa necessitada, mesmo que sejam estranhos. Yuri aparece e revela que ela apoia completamente ajudar aqueles que precisam. Os outros também aparecem e concordam em dar uma mão a Aang. Aang se vira para Úrsula para ver se ela mudou de ideia. Ela não pôde deixar de ser conquistada por seu discurso cativante. Ela concorda em ajudá-lo, especialmente porque Yuri também concordou. Aang enfrenta Jasper e aceita a missão. Ele coloca sua capa e jura aniquilar todos os demônios que aterrorizam Reishik. Enquanto isso, Mia e seu pai se juntam às pessoas da aldeia para sua visita periódica ao Sr. Hydra. Mia está com fome assim como o resto da aldeia, e seu pai assegura que está levando-a para um lugar com muita comida.
Mia acredita que seu pai a está levando para o céu para encontrar sua mãe, então ela está ansiosa para chegar ao destino. Os aldeões chegam ao local da oferenda e o Sr. Hydra emerge para receber sua oferenda. Os aldeões se curvam e o pai de Mia a força a se aproximar do Sr. Hydra para que ele possa levá-la ao céu para ver sua mãe. Mia concorda em ir com a condição de que seu pai não chore como ele fez quando perderam sua mãe, porque ela não estará lá para enxugar suas lágrimas. Ela se despede e corre para o Lord Hydra, mas seu pai não pode mais conter sua culpa. Ele corre até ela e implora ao Lord Hydra que o leve em seu lugar, mas o Lord Hydra lembra-lhe que o pacto os obrigava a trazer uma mulher como sacrifício todos os meses em troca de poupar sua aldeia. Agora que eles quebraram o pacto, Lord Hydra está pronto para causar estragos. Os aldeões entram em pânico e imploram desesperadamente ao pai de Mia para entregá-la. Lord Hydra perde a paciência e lança vapores venenosos neles. Mia não pode acreditar que um deus seria tão cruel com as pessoas que supostamente deve proteger. Ela cai de joelhos desamparada e Lord Hydra avança para seu jantar, mas Mia grita por ajuda. En chega na hora e impede Lord Hydra de fazer uma refeição de Mia. Avalia Lord Hydra e descobre que ele pode gerar veneno. Ele também descobre que sua pele está coberta por um muco protetor composto por toxinas mortais. Chama a ajuda de Yuri e ela cura os aldeões infectados com veneno. Mia se reúne com seu pai agora que ele está curado. Lord Hydra fica perplexo ao ver que Ain conseguiu neutralizar seu veneno apenas olhando para os aldeões. Até mesmo Ain está surpreso com o quão potente é a habilidade mágica de Yuri agora, depois que seu olho subiu para um nível divino. Ele dá aos aldeões a chance de escapar enquanto ele lida com o Lord Hydra. Os aldeões não estão receptivos à ideia dele de fugir porque sabem que não fará diferença. Lord Hydra elogia os aldeões por preverem bem as coisas. Ele revela que Ain é muito insignificante para fazer diferença, mas Ain está determinado para provar que ele estava errado. Ain puxa sua espada e Lord Hydra o ridiculariza por ter o QI de uma estrela do mar, porque uma espada não é a melhor arma para combater ataques venenosos. Ain o cala com um golpe rápido que se transforma em vários golpes. Lord Hydra é instantaneamente transformado em manchas de gosma que caem no chão. Os aldeões agora reconhecem Ain como o antigo matador de dragões que reside na capital. Ain imbuiu sua espada com a cura de Yuri para enfrentar o veneno do Lord Hydra, o que tornou seus golpes muito eficazes contra ele. Úrsula o elogia por sua engenhosidade e Ain acredita que ela realmente o elogiou. Os aldeões o cercam e agradecem por salvá-los, mas ele dispensa os agradecimentos porque fez o que qualquer outra pessoa teria feito. Ele informa aos moradores que veio procurar o senhor de suas terras. O humor entre os aldeões de repente azeda e Ain fica perplexo com essa mudança repentina. O pai de Mia agradece a Ain porque eles estariam mortos se ele não tivesse intervindo. No entanto, ele revela que eles estariam melhor se tivessem sido deixados ao destino nas mãos do Sr. Hydra. Os aldeões se viram para ir para casa, mas Mia corre de volta para Ain e expressa sua gratidão por salvá-los. Ain está satisfeito por ter conseguido preservar o sorriso em um rosto tão inocente, mesmo que temporariamente. Ele garante a ela que eles se verão novamente, e ela se despede. Ela corre de volta para se juntar aos aldeões e Ain decide visitar o senhor feudal. Ele chega à mansão do senhor, mas sente-se desconfortável porque é o único lugar naquela região que é extravagantemente luxuoso. Ele está tão paranoico com a aparência suspeita do lugar que ordena que todos entrem em seu olho para sua segurança. Ele entra na mansão do senhor e se apresenta em voz alta. Ninguém o recebe e o leva para o refeitório para tomar chá e sobremesa. Ain se serve da sobremesa, mas está tão salgada que parece que ele acabou de tomar um balde de água do mar. Ele mascara o terror a que suas papilas gustativas foram submetidas e mente para Nigun dizendo que está gostoso. Nigun dá uma mordida e cai instantaneamente. Ele pede desculpas para Ain e explica que a sobremesa ficou tão salgada porque ele confundiu sal com açúcar. Nigun se culpa por sempre estragar tudo, não importa o que faça. Ele acaba se acalmando e Ain pergunta a ele sobre os demônios que têm aparecido misteriosamente em seu domínio. Nigun fica surpreso com as informações de Ain, pois nunca ouviu falar da presença de demônios em seu domínio. Ele explica que seu domínio faz fronteira com o Bosque do Abismo, onde vivem muitos monstros. Ele especula que quem relatou a presença de demônios confundiu com um monstro. Ele pede desculpas pelo inconveniente de viajar todo o caminho por causa de informações falsas. Ele o envia de volta com a garantia de que não há problemas em seu domínio. Ain se oferece para dar uma olhada para garantir que Nigun não esteja enganado, especialmente porque ele derrotou Lord Hydra e encontrou os aldeões em um estado tão miserável. Nigun entra em modo de pânico ao saber que Sr. Hydra foi derrotado. Ele explica que a presença do Sr. Hydra impedia que outros monstros atacassem a vila, mas agora que ele foi derrotado, a cidade se tornará um paraíso para monstros. Ain revela que não poderia ignorar a exigência do Sr. Hydra por sacrifícios porque uma garotinha teria perdido a vida diante de seus olhos. Nigun aponta que o sacrifício de uma vida por 100 era uma escolha com a qual estavam contentes em fazer. Nigun destaca que a intervenção de Ain só valeria a pena se ele ficasse para proteger a aldeia permanentemente, porque eles não são fortes o suficiente para se protegerem dos monstros na ausência dele. Nigun revela que estava fazendo o que era necessário para proteger o domínio que herdou de seu falecido pai. Ele sai da sala em um ataque e Ain deixa a mansão, repensando sua escolha. Yuri aparece e consola Ain. Ela o aconselha a fazer o que achar certo em sua consciência. Nigun consulta Shadow e informa que Lord Hydra foi morto.
Ele busca desesperadamente uma solução porque Lord Hydra seria difícil de substituir. Mas Shadow revela que o principal problema que eles precisam resolver é Ain. Ele encarrega Nigun de derrubar Ain porque ele é o verdadeiro demônio que precisa ser derrotado para proteger Heishik. Nigun não acha que está à altura do desafio, mas Shadow o convence de que ele pode fazer isso, então ele concorda em seguir com o plano. Ain chega na vila e caminha até as paredes exteriores desmoronadas que foram negligenciadas por anos. Também não há soldados na torre de vigia, e Ain percebe que os aldeões estão vulneráveis a ataques de monstros há anos. Ele se aproxima de uma aldeã e se apresenta. Ele tenta perguntar a ela sobre o Senhor da Terra, mas ela foge de medo, alegando que não sabe de nada. Ain conclui que os aldeões têm medo de Nigun, mas ele não pode desistir depois de chegar tão longe. Ele se aproxima de outro aldeão, e o aldeão o reconhece como a pessoa que derrotou o Lord Hydra. Ele revela que vários aventureiros e soldados os visitaram, mas não fizeram nada para ajudá-los, porque a tarefa era muito assustadora. O aldeão tem certeza de que Ain também seguiria os passos deles e os abandonaria. Ele aponta para o campo à sua frente e revela que monstros destruíram o lugar depois que Lord Hydra foi derrotado. Sem terra para cultivar, os aldeões inevitavelmente morrerão de fome ou serão devorados por monstros. Ele aconselha Ain a voltar para casa e deixá-los ao seu destino, mas Ain usa artes da terra para revitalizar o campo. Ele conjura sementes universais para fazer crescer plantas no campo. Ele volta sua atenção para as paredes externas desmoronadas e usa artes da terra para criar uma parede maior para impedir que a aldeia seja invadida por monstros. Ain pede ao aldeão que o avise se ele precisar de algo. Ele o incentiva a ter a determinação de viver, não uma determinação de morrer. Ain implora ao aldeão que lhe permita ajudar, e sua oferta faz o aldeão rir tanto que lágrimas escorrem de seus olhos. Isso lembra a ele da vez que o pai de Nigun fez tal oferta. O pai de Nigun administrava tão bem os assuntos do domínio, mas as coisas pioraram depois que Nigun assumiu. Naquela mesma época, Lord Hydra apareceu, e Nigun fez o pacto sozinho sem consultar os aldeões. As defesas da aldeia foram reduzidas a escombros, e ele aumentou os impostos a um nível insuportável. As pessoas que protestaram contra Nigun e o visitaram para diálogo nunca mais retornaram. No entanto, a esperança dos aldeões para o futuro foi restaurada graças a Ain. Ele promete manter essa esperança e Ain jura não fazê-lo se arrepender. Ain sente uma horda de monstros avançando em direção à vila e sai para enfrentá-los porque não vai deixar que ponham as mãos nos aldeões. Ain busca desesperadamente uma maneira de derrotar a multidão de monstros correndo em direção à vila. Ele olha para alguns aldeões que estão em volta das paredes desmoronadas, observando os monstros. Eles se renderam ao seu destino, mas Ain não vai desistir tão facilmente. Ele ordena que Yuri volte para sua posição e avisa os moradores para se afastarem. Ele voa para o ar para obter um ângulo de ataque melhor na horda iminente. Ele ataca com uma explosão mágica e derruba centenas de monstros, mas mais monstros rapidamente substituem os caídos. Os monstros saltam sobre ele, mas ele sai do caminho. Os monstros trabalham juntos no ar e mudam sua trajetória para atacar Ain novamente. Desta vez, ele os avalia e os derruba. Ele voa mais alto no céu e conjura um poço gravitacional para atacar o monstro no chão. Ele invoca uma hélice e destrói os monstros capturados dentro de seu alcance. Um monstro se aproxima de Ain e tenta atacá-lo, mas Ain o detecta e faz um Uno reverse. Ele cria miragens para atacar com ele e corta os monstros com cordas. Os aldeões recuam para a segurança da aldeia, mas voltam um por um para observar que Ain derrotou muitos dos monstros sozinho. Úrsula o avisa que ele não pode continuar lutando assim porque ele será o primeiro a cair. Um garante a ela que ele não vai cair até eliminar todos os monstros. Um convoca um corte de luz e estende seu alcance muito além do que ele normalmente está acostumado. Úrsula está preocupada que ele esteja se excedendo, mas Ain continua decidido a derrotar os monstros, mesmo que isso custe a sua vida. Ele não pode dar as costas e fugir agora, então ele tem que se entregar por completo. Ele pega sua espada e derrota todos os monstros ao alcance de seu ataque de luz. Ain continua lutando até o dia seguinte, até finalmente derrotar todos os monstros. Ele imediatamente desaba após isso, e Yuri corre até ele para curá-lo. Ain recupera suas forças e se senta, mas Mai o surpreende com um abraço. Os aldeões saem para agradecer Ain por salvar sua vila 2 vezes no espaço de 2 dias. Isso é mais do que o senhor deles fez por eles em anos. O aldeão agricultor se aproxima e informa aos outros que eles não podem continuar vivendo suas vidas como antes. Ele destaca que Ain arriscou sua vida para proteger, apesar de saber pouco sobre eles e não ter obrigações de fazê-lo. Enquanto isso, tudo o que fazem é amaldiçoar a si mesmos por terem má sorte e ficam esperando o abraço frio da morte. Ele incita os moradores a tomar o destino em suas próprias mãos e lutar para realizá-lo, porque Ain acabou de mostrar a eles que qualquer coisa é possível se você se dedicar a isso. Os moradores são encorajados pelas palavras do fazendeiro e se sentem corajosos o suficiente para pegarem armas e garantir seu futuro. Ain está satisfeito em ver que seu esforço foi tão impactante que restaurou a vontade de viver dos aldeões. Yuri agradece ele por seus esforços, e ele aponta que é tudo graças a ela. Ele relembra o primeiro encontro deles e como ficaram próximos desde então. Ela é quem deu a ele a coragem e confiança que ele conseguiu passar para os moradores. Os moradores interrompem a discussão particular deles e informam Ain que decidiram tomar as rédeas da situação. Eles nunca mais deixariam Negan mandar neles, mas Negan de repente aparece e desafia o aldeão a repetir sua afirmação. Ele se aproxima de Ain, mas o fazendeiro o impede e informa que nenhum dos aldeões o seguirá mais.
Os outros aldeões o apoiam porque percebem que Negan era um líder sem valor depois que um estranho defendeu melhor eles do que ele ao longo dos anos. Negan está desapontado com a forma como Ayn os enganou facilmente com sua fachada de ser o herói deles. Ele revela que Ayn é na verdade um demônio, porque não há como um humano normal poderia ter eliminado o Lord Hydra e derrotado uma multidão de monstros sozinho. Ele especula que isso é tudo um esquema elaborado por Ayn para tomar o controle do domínio Raishik. Negan assegura a eles que nunca deixará Ayn ter sucesso. Os aldeões rejeitam sua ajuda e aceitam de bom grado Ayn como seu governante se ele optar por assumir o domínio. Eles estão certos de que ele governará melhor do que a tirania a qual estão sendo atualmente submetidos. Negan não consegue entender o que está acontecendo porque tudo o que ele fez foi proteger o domínio. O fazendeiro se aproxima dele e explica que ele não está fazendo um bom trabalho protegendo seus domínios se está tão disposto a sacrificar seu povo. Ele aponta que um líder ideal lutaria com e pelo seu povo, assim como seu pai fez uma vez. Isso traz à tona memórias de seu pai e ele sente uma forte dor de cabeça. Ele cai de joelhos e invoca Shadow de seu colar para ajudá-lo. Ele quer que Shadow convença os aldeões porque eles não acreditam nele. Um vê o colar e o avalia, mas não consegue ler seu conteúdo porque uma habilidade de ocultação o obscurece. Negan abre o colar e Shadow sabe que é finalmente a hora de assumir o controle total do corpo de Negan. Ayn avisa Negan para soltar o colar espelho, mas é tarde demais. Uma névoa negra envolve Negan e ele recua para seu plano mental para consultar Shadow. Ele pede conselhos a Shadow e Shadow o aconselha a continuar fazendo o que lhe dizem. Ele assegura que as coisas vão melhorar com o tempo, mas ele deve matar qualquer um que não obedeça, assim como fizeram com seu pai, porque eles não serão de nenhuma utilidade para eles. Negan não entende o que Shadow está falando porque seu pai faleceu após sucumbir à sua doença. Shadow decide que é hora de revelar a verdade a Negan. No passado, quando o pai de Negan ainda estava vivo, ele saía para ajudar pessoalmente os aldeões a arar seus campos. Negan sugeriu que fizessem uma pausa porque ele estava trabalhando há tanto tempo, e os aldeões expressaram sua gratidão ao pai por sair para ajudá-los pessoalmente. Negan estava tão orgulhoso de seu pai que esperava também crescer para ser amado. Como o pai estava descansando, ele se ofereceu para ajudar do seu jeito, mas tropeçou e caiu. Ele tentou dispensar as preocupações dos moradores, mas teve uma crise de tosse. Os moradores ficaram preocupados que ele estivesse doente novamente, mas ele garantiu que estava bem. O pai dele pediu para ele brincar com seus amigos, mas ele queria ajudar o pai em vez disso. O pai recusou porque o dever de uma criança era brincar, não trabalhar. Negan cedeu e decidiu se aproximar das crianças. Ele perguntou às crianças se podia se juntar a elas, mas elas o repeliram porque tinham medo que ele as infectasse com sua doença contagiosa. Ele tentou explicar que não era um vetor ambulante, mas as crianças correram antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Ele andou por um beco e encontrou alguns aldeões conversando sobre ele. Eles estavam desconfiados de Negan porque ele não se parecia com seu pai e estava sempre adoecendo. Também havia um boato de que Negan era um enjeitado levado de Abysswood. Negan percebeu que não era filho de seu pai, o que explicava por que sempre fora fraco e desajeitado. Ele percebeu que nunca seria igual a ele, e chorou em uma poça d'água no beco. A poça escureceu, e a sombra se manifestou. Ele apontou que Negan não precisava ser como seu pai, porque ele poderia fazer as coisas do seu próprio jeito. Negan confrontou a sombra e perguntou quem ele era e por que se parecia com ele. Shadow se apresentou como seu amigo imaginário, mas avisou Negan para manter sua existência em segredo ou ele desapareceria. Negan ficou feliz em fazer seu primeiro amigo, e ele não queria perdê-lo, então concordou com as condições de Shadow. A partir daquele dia, Negan passou o dia todo com Shadow, e eles faziam tudo juntos. Uma manhã, ele perguntou ao Shadow o que ele queria fazer para se divertir, e o Shadow sugeriu uma corrida para ver quem adormecia mais rápido. Shadow viu seu pai tirando uma soneca incomum em seu escritório. Ele se aproximou dele para se certificar de que estava bem, e seu pai disse que alguma miasma de monstro o afetou, mas que estava bem. A desculpa de seu pai não foi suficiente para convencê-lo. Ele voltou para seu quarto e expressou preocupações ao Shadow sobre seu pai porque ele parecia tão cansado. Negan viu uma oportunidade para seu plano e revelou que conhecia uma erva medicinal que curava a fadiga. Ele sugeriu que Negan preparasse um pouco usando um guia de ervas medicinais que ele conseguiu para ele. Negan fez a erva e deu para o pai, que agradeceu. Ele deu um gole e instantaneamente sentiu um alívio. O pai de Negan aconselhou a nunca perder seu coração bondoso, porque ele se tornaria um grande senhor quando ficasse mais velho. Apesar de afirmar que se sentia melhor naquele dia, a condição do pai de Negan piorou a cada dia que passava. Negan continuou dando o remédio infundido com a erva para seu pai, esperando que ele melhorasse. Um dia, ele entrou para lhe dar a bebida habitual, mas tudo o que encontrou foi um cadáver. Negan chorou copiosamente por dias, mas Shadow não teve nenhuma simpatia por ele. Ele se perguntava quanto tempo Negan continuaria chorando antes de superar a perda de seu pai. Negan se sentia perdido porque não estava certo de que conseguiria proteger Raishik sozinho. Shadow garantiu a ele que compensaria qualquer coisa que ele faltasse, então ele não precisava se preocupar. As garantias de Shadow consolaram Negan e ele agradeceu a ele por sempre estar lá para ele em momentos de necessidade. Shadow dispensou os agradecimentos porque é isso que os amigos fazem. Negan ainda não entende a grande verdade que Shadow está tentando revelar. Shadow está desapontado por ter que explicar tudo para ele por causa de sua incrível ingenuidade. Ele explica que matou seu pai com as próprias mãos. Mas Negan insiste que seu pai foi morto pela doença.
Shadow explica que o tônico que ele continuava dando ao pai dele não era uma erva medicinal, mas uma erva venenosa. Negan não acredita nele porque a literatura herbal dizia que a planta era usada para curar a fadiga, e Shadow revelou que alterou o texto para adequá-lo aos seus planos. Shadow aponta que a droga que ele fez ainda poderia ser categorizada como uma cura para a fadiga, porque uma pessoa não pode sentir fadiga quando está morta. Shadow admite que também mentiu quando disse que Ain era o demônio. Ele confessa que é o verdadeiro demônio, e planejou tomar o controle do pai de Negan e estabelecer uma rota para exportar humanos para seu reino, mas nunca foi vulnerável. Shadow decidiu ir para a próxima melhor alternativa, e ele conseguiu manipular Negan tão facilmente e transformá-lo em um peão porque ele estava em grande necessidade de um amigo, embora não fossem relacionados por sangue. Shadow destaca que Negan e seu pai encontraram um ponto em comum na estupidez, porque seu pai permitiu que seu filho o matasse. Isso quebra Negan, e ele perde o controle de sua consciência. Shadow se funde completamente com Negan, e assume o controle de seu corpo. Aang chama por Negan, mas Shadow revela que Negan não está mais no controle de seu corpo. Ele se apresenta a Aang como um visconde demônio, e Aang não pode acreditar que está cara a cara com um demônio. Pergunta a ele sobre o paradeiro de Negan e Shadow, revela que ele está tendo um colapso mental dentro de seu corpo. Ele não pode acreditar que foi tão fácil tomar a consciência de Negan depois de mexer um pouco com seus sentimentos. Shadow culpa Aang pelo estado de Negan, porque as coisas estavam indo bem quando Shadow o controlava como um fantoche para enfraquecer as defesas do território e enviar os humanos para o reino dos demônios. Assim que Aang decidiu interferir nas atividades deles, ele estragou seu plano, então teve que improvisar. Agora ele tem que matar Aang ele mesmo, mas avisa para não subestimá-lo. Ele revela que não é como Falco, que é força sem cérebro. Shadow planeja manipular as emoções de Aang porque sabe que ele não pode machucar Negan, o que lhe dá uma grande vantagem. Shadow ataca Negan com seus tentáculos sombrios, mas ele desvia. Ele decide imobilizar Shadow já que não pode machucá-lo, então ela invoca um escudo ao redor dele, mas Shadow o quebra como se fosse feito de papel machê. Ele informa que as técnicas espirituais dele são inúteis contra ele porque os demônios têm um contra-ataque para todos os feitiços dessa natureza. Aang considera usar tanta energia espiritual para sobrecarregar Shadow que ele não consiga romper, mas Shadow não dá tempo para ele elaborar um plano viável. Ele cria sombras que se transformam em monstros e atacam os aldeões. Rapidamente persegue os monstros e os elimina antes que possam machucar os aldeões. Ele cria uma barreira temporária para atrasar Shadow e aconselha os aldeões a irem para outro lugar porque não estão seguros próximos a Shadow. Shadow invoca mais monstros e destrói a barreira. Os monstros tentam atacar os aldeões, mas Aang cria miragens de si mesmo que protegem os aldeões. No entanto, um aldeão infeliz é agarrado por um monstro. Os gritos dele chamam a atenção de Aang, que tenta encontrar uma solução. Shadow aproveita essa distração e acerta um golpe devastador com seus tentáculos sombrios. O golpe o derruba para trás e Shadow continua a importuná-lo com golpes, mas ele os bloqueia. Ele decide contra-atacar, mas lembra que machucaria Negan se o fizesse. Ele opta por lançar um feitiço defensivo para suportar os golpes de Shadow, mas o feitiço o deixa imóvel. Entra em pânico porque está sem opções. Shadow está ficando entediado porque Aang não é nada além de um saco de pancadas. Ele revela que a única maneira de libertar Negan de seu controle é matá-los. Ele zomba de Aang por não ser homem o suficiente para tomar a decisão difícil e escolher o menor dos dois males. Ele aponta que se Aang apenas o matasse, e Negan, ele salvaria centenas de aldeões do ataque dos monstros. Recusa essa oferta porque uma vida é tão importante quanto 100. Ele chama Negan e tenta provocá-lo para lutar com Shadow pelo controle, mas Shadow revela que fechou seu coração, então gritar seu nome é inútil. Dissipa seu feitiço de defesa e avança sobre Shadow. Shadow continua a socá-lo e Yuri o aconselha a recuar porque sua cura não consegue acompanhar os danos que ele está sofrendo. Aang se recusa a recuar. Ele alcança Shadow, o agarra e dá uma cabeçada que o derruba. Negan senta-se em seu recinto se repreendendo. Ele se culpa por machucar tantas pessoas e não acha que merece continuar vivendo. A voz de Aang interrompe seu recinto, mas ele não presta atenção porque perdeu o controle de sua consciência. Aang continua chamando por ele para lembrá-lo de que ele só queria proteger o domínio Haixak. Ele tem certeza de que tem intenções genuínas de proteger o domínio e pede a ele para lembrar o que o motivou tanto a querer manter o domínio seguro. Essas palavras penetram o recinto e trazem Negan de volta aos seus sentidos. Ele se lembra de que sua motivação para proteger o domínio era para que ele pudesse ser como seu pai, mas isso não era tudo. Os sorrisos dos aldeões quando seu pai era o líder do domínio eram algo que ficou com ele. Ele também queria colocar sorrisos em seus rostos, assim como seu pai fez. Dentro da aldeia, os aldeões estão sendo aterrorizados pelos monstros soltos. O fazendeiro se levanta contra eles e derruba alguns. Ele reúne outros aldeões e os convoca para ajudar Negan a se libertar do controle de Shadow. Os aldeões culpam Negan por sua situação, mas o fazendeiro os insta a não julgá-lo por suas ações porque ele estava sendo controlado. Os aldeões concordam em ajudá-lo primeiro e resolver todo o resto depois.
Dentro de seu recinto, Nigun decide assumir seus erros, mas ele não escolherá o caminho fácil desejando a morte. Em vez disso, ele aceitará seu papel como governante de Haixak e expiará seus pecados nos dias restantes de sua vida. Shadow recobra a consciência e informa Aang que sua resistência é inútil porque tudo o que está fazendo é machucar Nigun. Ele tenta atacar Aang, mas seu corpo de repente para de se mover. Ele avisa Nigan para parar de lutar porque estão presos um ao outro para sempre. Nigan fica feliz em ouvir isso. Ele pega sua faca e se esfaqueia. Ele revela que sempre soube que Shadow era mais do que um reflexo, mas fechou os olhos para isso porque Shadow era o único amigo que ele tinha. Nigun aponta que, apesar de todo o mal que Shadow fez, ele ainda o vê como um amigo, mas Shadow fica enojado. Ele revela que Nigun é um sentimental sem esperança que nunca conseguiria redenção. Como Nigun está determinado a tirar sua própria vida, Shadow decide partir. Ele pula embora na esperança de um dia voltar para realizar sua vingança. Ele avista Mia por perto e decide usá-la como sua próxima marionete, mas a espada de Aang de repente o divide ao meio. Aang corre para o lado de Nigun e puxa a faca. Ele usa a habilidade de Yuri para curá-lo e implora para que ele não desista, mas Nigun não responde. Perde a esperança, mas Yuri aparece e continua tentando curar Nigun porque ela tem certeza de que eles podem alcançá-lo. Aang decide se juntar a ela para garantir que Nigun não morra. Eles continuam a infundir seu feitiço de cura em Nigun e o incentivam verbalmente a voltar. Sua voz alcança Nigun e suas feridas de repente se curam. Ele se senta confuso porque deveria estar morto. E Yuri o abraçam para dar as boas-vindas, mas ele fica bravo. Ele os afasta e exige saber por que o salvaram. Ele finalmente tinha recebido a punição por seus pecados. Agora eles o privaram desse encerramento. O traz de volta à realidade ao lembrá-lo de que ele não vai sacrificar uma vida para salvar outras. Os aldeões apoiam Aang. Eles voltaram para ajudar porque não seriam melhores do que o demônio se o tivessem deixado para morrer. O fazendeiro aponta que morrer não é expiação por seus pecados, é apenas um mecanismo de fuga. A única maneira de expiar seu pecado é pagar pelo que fez aos aldeões e enfrentar sua ira residual. Nigun percebe que fez a escolha errada para a absolvição. Ele pede desculpas aos aldeões e agradece a Aang por lhe dar outra chance de redenção. Yuri está feliz por Yuri, mas de repente ela perde o equilíbrio. Aang a pega a tempo e percebe que ela usou tanto poder para curar Nigun que mal consegue ficar em pé. Ele a levanta e agradece por estar com ele todo esse tempo. Ele tem certeza de que teria acabado como Nigun se tivesse conhecido Shadow em vez de Yuri. Ele a coloca para descansar perto de uma árvore, mas está irritado porque os demônios estão explorando as fraquezas das pessoas para se aproveitarem delas. Ele promete fazer com que paguem por cometer um pecado imperdoável. Úrsula aparece para cuidar de Yuri enquanto Pina e Alice ficam de guarda. Shadow troca de pele e se transforma em um pequeno réptil. Ele começa a rastejar para longe, mas Alice sente que algo está errado. Ela informa Pina e ela imediatamente percebe que Shadow está tentando escapar. Ela o prende dentro de sua barreira e Aang é atraído para eles. Ele se pergunta o que está acontecendo. Pina revela que Shadow estava tentando escapar. Aang ordena que fiquem atrás dele porque Shadow ainda pode ser perigoso. Ele o interroga e exige saber por que os demônios querem tão desesperadamente matá-lo. Shadow se recusa a dedurar seus demônios, então Aang decide obliterá-lo. Shadow o impede e promete contar tudo se Aang garantir que ele sairá vivo. Concorda com sua condição, mas Úrsula não acha que seja uma boa ideia. Aang a convence a concordar e Shadow revela que os demônios estão atacando-o porque uma ordem foi emitida. Aang exige saber quem emitiu a ordem. Shadow mal consegue dizer o nome antes que sua cabeça exploda. Úrsula revela que o inimigo é mais inteligente do que eles pensavam, pois tomaram medidas de precaução para garantir que informações vitais não caiam em suas mãos. Ao anoitecer, Aang reúne os moradores e informa que eles estão seguros agora porque Shadow está morto. O fazendeiro agradece a Aang por salvá-los e permitir que sigam em frente. Os outros moradores o aclamam como um herói, mas Mai está triste porque Aang está partindo. Aang promete visitá-los regularmente e Mai se anima. Negan se aproxima de Aang e admite que nunca poderia agradecê-lo o suficiente, mesmo se tentasse. Ele sabe que não está em posição de pedir favores, mas implora para que ele continue a apoiar Haixik da melhor maneira possível. Ele ressalta que nunca conseguiriam resistir aos constantes ataques dos monstros sem a ajuda dele. Os aldeões se juntam aos apelos de Nigun. Eles já decidiram pegarem armas contra os monstros, mas ficariam mais tranquilos se Aang garantisse sua presença. Aang fica sem palavras. Volta para casa e o rei informa o que quer torná-lo o governante de Haixik como recompensa por completar a missão. Protesta porque a recompensa é muito maior que a missão. O rei revela que inicialmente queria coroar Aang como nobre como recompensa, mas Nigun insistiu que a liderança de Haixik fosse transferida para ele. Nigun se entregou, mas promete voltar para ajudar Haixik assim que receber a penitência merecida. O rei decide honrar seus desejos e conceder a Aang o domínio anteriormente confiado a Nigun. Aang não está muito animado com a ideia de se tornar um nobre, porque ele não acha que seria aceito entre os outros nobres, já que é um plebeu comum. O rei assegura a ele que suas façanhas aquecerão os corações de qualquer um que pense que ele não é digno do título. Destaca sua falta de experiência com assuntos nobres. Jasper se oferece para representá-lo em assuntos nobres enquanto ele faz o que quiser. Aang ainda pondera sobre o pedido do rei porque nunca esperava ser recompensado tanto. Ele quer ajudar Haixik o máximo que puder, só nunca imaginou que faria isso como líder deles. Ele se vira para o rei e aceita sua nomeação. No reino dos demônios, rumores se espalham sobre a derrota de Shadow.
Dois guardas do tribunal zombam dele por ser tão decepcionantemente fraco que meros humanos o derrubaram. Yuana manda um deles calar a boca por fazer barulho nos corredores. O outro guarda imediatamente a reconhece e se desculpa por sua insolência. Yuana aponta que seu brinquedo não se move mais como deveria, então ela gosta da ideia de fazer do membro do tribunal seu novo brinquedo. A quantidade de pelo que o guarda perde por estar com medo dela a desanima. Ela ordena que ele limpe a bagunça feita pelo outro guarda. Yuana visita Echidna, que está muito ocupada espionando Ain em sua bola de cristal para notar sua chegada. Echidna está admirando Ain por derrotar Shadow, exatamente como ela esperava dele. Yuana fala e aponta que Echidna está obcecada por Ain de maneira doentia. Echidna revela que vale a pena se obcecar por Ain porque ele possui um olho especial que a atrai. Yuana lembra a ela que Ain é apenas um humano comum, mas Echidna argumenta que um humano normal não pode derrotar dois demônios de alto nível. Ela ressalta que a sorte de principiante não pode ocorrer duas vezes, porque isso essencialmente a transforma em uma habilidade. Yuana decide testar sua teoria, então Echidna a encarrega de uma tarefa. Ela pede que ela encarregue um dos capangas de obter um espírito da Árvore do Mundo e trazê-lo de volta para ela. Ela revela que Ain também vai visitar a Árvore do Mundo, então pode ficar à espera e emboscá-lo quando ele chegar. Yuana fica interessada quando ouve falar da Árvore do Mundo, porque sempre quis entender como ela gera mana. Ela aceita a missão de matar Ain e voltar com o espírito do mundo para a pesquisa. Echidna percebe um tom de excesso de confiança na sua declaração, e Yuana admite que está confiante de que pode completar a tarefa porque é uma demônio de elite. Ela chuta seu transporte para começar, mas ele não se move. Ela tenta forçar, mas Echidna informa que sua carona morreu. Yuana abandona sua carona e salta através do portal para começar sua missão. De volta à capital, Yuri pergunta a Ain o que ele gostaria de almoçar, mas a conversa deles é interrompida por uma batida na porta. Alice abre a porta e informa a Ain que tem algo importante para discutir com ele. Ela revela que tem usado seu olho especial para procurar árvores do mundo em seu tempo livre, e uma foi mostrada a ela. Decide começar uma expedição para encontrar a árvore imediatamente, e uma voz estranha concorda com ele. Ain olha ao redor em busca da fonte da voz, e Kish aparece em sua cama. Ain a questiona porque nunca a conheceu, mas Yuri corre para dar as boas-vindas à sua irmã mais velha. Yuri tenta abraçá-la, mas a aparição de Kish pisca e ela revela que não está lá com seu corpo real. Kish se apresenta oficialmente a Ain como a irmã mais velha de Yuri. Ain também se apresenta, mas ele não entende porque um espírito veio encontrá-lo sozinho. Ela revela que demônios estão atacando a árvore do mundo enquanto falam, então eles precisam da ajuda de Ain. Ela revela que os espíritos estão fazendo o melhor para resistir, mas o inimigo é mais forte do que esperavam. Ain assume que é a árvore mundial de Kish que está sendo alvo, e ele pergunta a ela a localização para que possam ir imediatamente. Alice esclarece que é a árvore de Mai que está sendo atacada. Mai é a irmã mais nova deles, e Alice encontrou sua árvore quando estava usando seu olho para escanear o Abyss Wood. Ain pergunta se é o guardião de Mai que está protegendo a árvore, e Kish revela que o guardião de Mai morreu há muito tempo, então ela assumiu um trabalho adicional como sua guardiã. Ain está confuso porque os guardiões não deveriam poder deixar sua árvore mundial. Alice revela que as três irmãs mais velhas têm a habilidade de atividade independente como espíritos de alto nível, o que lhes permite certa liberdade de movimento. Ain agora entende que Kish esteve protegendo Mai o tempo todo, mas o demônio que ela está enfrentando é mais do que ela pode suportar. Alice se pergunta por que Kish não consegue derrotar o demônio com seu olho do mal. Kish revela que não pode usar todo o poder de seu olho do mal porque poderia destruir a árvore de Mai e Raishik como dano colateral. Ain está nervoso. Ele não esperava que alguém tão forte como Kish estivesse tendo dificuldades com um demônio. Isso significa que o demônio deve ser bastante formidável. Com tanto em jogo, Ain decide ajudar Kish e Mei a derrotar o demônio. Se aventura na Floresta do Abismo, e sente que toda a floresta é na verdade um grande calabouço. É encantada com várias maldições poderosas que podem fazer uma pessoa perder o caminho se forem ativadas. Ain está prestes a se perder porque tudo o que ele vê é um mar de árvores, mas ele combina sua habilidade de avaliação com o olho especial de Alice para obter direções para a árvore de Mei. Ele segue as direções, mas Yuri aponta que eles não encontraram um único monstro. Achou isso estranho porque os aldeões os informaram que a floresta estava repleta de monstros difíceis, mas eles estavam tendo uma experiência contrária. Yuri aponta que os monstros conseguem sentir o quanto o Ekin é forte, então eles inteligentemente se recusam a se aproximar dele descuidadamente. Decide acelerar as coisas, já que há pouca chance de encontrar um monstro. Ele usa super aceleração para se mover mais rápido pelo terreno. Úrsula o interrompe porque ela pode sentir um monstro tentando atacá-los. Para porque ele também sentiu. Ele olha para cima e vê um enxame de vespas monstruosas se reunindo em torno de um demônio. O demônio se apresenta como Hornet, uma condessa demônio. Ela estava ficando impaciente porque Ain a deixou esperando por tanto tempo. Ela ordena que suas vespas lutem por ela, mas um urso monstro emerge da floresta. Hornet não quer que terceiros interfiram em sua luta, então ela envia seu enxame de vespas contra o urso primeiro. As vespas rodeiam o urso e o derrubam. Hornet fica tão animada com a letalidade de seu enxame de vespas que está confiante de que Ain não terá chance contra elas. Ela o avisa para não ficar muito arrogante porque ele conseguiu derrotar Falco e Shadow. Ela envia seu enxame de vespas para Ain e eles o cercam. Não se move e é engolfado pelos enxames. Vespa os afasta, mas Ain desapareceu.
Ela de repente sente algo perfurar seu peito e Aang aparece atrás dela. Ele revela que não tem mais misericórdia para mostrar aos demônios. Vespa explode em um enxame e ri do ataque lamentável de Aang. Ela revela que é a líder do enxame de vespas, que as controla usando sinais especiais. Ela desafia Aang a encontrá-la dentro do enxame, mas Aang revela que não precisa encontrá-la porque pode facilmente eliminar todo o enxame. Ele sinaliza para Úrsula e ela revela que tem os pontos fracos de todos os insetos em sua mira. Um lança-balas flamejantes certeiras que derrubam as vespas. Vespa não pode acreditar no que está testemunhando. Ela percebe que não pode permanecer naquela proximidade porque seria um alvo certo, então decide recuar. Ela faz uma promessa silenciosa de se vingar de Aang outro dia. Ela tropeça em um portal aberto e agradece sua sorte. Ela tenta ir pelo portal, mas Yuana a impede. Yuana se pergunta se Hornet está fugindo de um mero humano. Hornet explica nervosamente que Aang era muito mais forte do que ela esperava. Ela promete não subestimá-lo na próxima vez e vir preparada, mas Yuana não a deixa terminar seu desabafo. Ela a derruba porque ela é tão inútil que não merece uma segunda chance. Yuana está no limite porque não consegue entender como alguém tão fraco quanto Hornet se tornou um conde demônio. Ela não consegue ver um futuro promissor para os demônios se as coisas continuarem assim. Sua única consolação de seu encontro com Hornet é que agora ela tem a localização de Aang. A ideia da batalha deles a deixa tão empolgada que ela mal pode esperar para entrar na briga. Um aparece atrás dela e ela imediatamente detecta sua presença. Ela se apresenta a ele como uma duquesa demônio, e Aang pode perceber que ela está em um nível próprio comparado a Hornet. Ele conclui que ela é o demônio com o qual Kish está lutando. Yuana está impressionada que ele conseguiu detectar sua verdadeira habilidade, apesar de ter lançado um feitiço de ocultação para escondê-la. Ela espera que Aang faça valer a pena o tempo que ela dedicou ao seu dia. Aang está irritado porque os demônios não estão apenas o atacando, mas também estão atacando os espíritos. Yuana o desafia a fazer algo a respeito em vez de chorar como um fraco. Um aparece imediatamente atrás dela e começa a treinar seu nível com sua magia antes que ela possa reagir. Ele se fortalece com força sobre-humana e dá um soco em Yuana para o ar. Ele segue com uma barragem de socos e a derruba de volta ao chão. Yuana se levanta e ri animadamente. Ela está muito empolgada porque já se passaram séculos desde que alguém a fez sangrar. Ela saca suas armas e dispara balas de precisão em Aang. Ela tem certeza de que as balas vão derrubá-lo porque não podem ser desviadas, bloqueadas ou aparadas. Um facilmente deflete-as de volta para ela e isso causa uma sobrecarga no cérebro de Yuana por um segundo, tentando processar o que acabou de testemunhar. As balas quase a atingem, mas ela volta a si e tenta desviar. No entanto, ela ainda é atingida e não consegue entender o que está acontecendo. Primeiro, a habilidade dela que as pessoas não deveriam conseguir aparar foi aparada. Depois, ataques que ela deveria ser capaz de desviar casualmente estão acertando ela. Yuana não consegue compreender suas habilidades sendo tão reduzidas por um único uso de dreno de mana. Um ajuda a aliviar a carga em seu cérebro. Ele corta a cabeça dela fora dos ombros e Yuana ainda está tentando entender o que está acontecendo. Um está impressionado que ela ainda está viva, apesar de ter sua cabeça cortada. Ele revela que não usou o dreno de mana uma vez, mas o infundiu na sequência de socos que a atingiu. Ela agora está mais fraca do que a maioria dos monstros na floresta. Yuana acusa Aang de trapacear. Ela tem certeza de que teria vencido se ele não tivesse usado técnicas tão desleais para enfraquecê-la. Ela invoca um portal e recua, mas promete fazer Aang pagar pela humilhação a que ele a submeteu. Aang quer ir atrás dela, mas Úrsula o impede porque a segurança de Kish e Mei é a prioridade deles. Aang deixa Yuana ir e Alice o leva até a árvore. Eles chegam ao casulo da árvore e Aang aponta que Mei e Kish deveriam ter escondido seus corpos melhor, porque o casulo é muito chamativo. Alice revela que o casulo está envolto em energia espiritual, tornando-o invisível aos olhos comuns. Aang está se perguntando como ele entraria quando Kish dissolve as barreiras e o convida para entrar. Um entra e uma cena magnífica o saúda. As irmãs também parecem apreciar a paisagem antes de cumprimentarem a irmã mais velha. Aang está feliz que ela está segura, mas ele não vê Mei em lugar algum. Ele pergunta a Kish sobre o paradeiro dela e Kish informa que ela está tirando um cochilo sob algumas árvores. Um se aproxima dela para dar uma espiada na irmã mais nova. Ele recua lentamente para não acordá-la, mas pisa em um galho e Mei acorda sobressaltada. Mei começa a chorar e Aang entra em pânico. Ele procura algo para acalmá-la e tenta fazer caretas para consolá-la e mostrar que ele não é assustador, mas tem o efeito contrário. As comportas se abrem e Mei chora muito. Yuri intervém e Mei imediatamente a reconhece como um rosto familiar. Ela pula em seus braços com empolgação porque não vê sua irmã mais velha há muito tempo. Ela corre até Pina e Alice e as convida para sua árvore também. Mei revela que começou a fazer coroas de flores para eles quando soube que estavam vindo, mas ainda não terminou porque adormeceu no meio do processo. Ela mostra a ele seu trabalho inacabado e Yuri agradece por ter se esforçado tanto. Ela pega as flores e as usa para enfeitar o cabelo. Yuri elogia Mei por parecer tão bonita com as flores no cabelo. Ela também se oferece para ajudar a terminar as outras coroas de flores mais tarde. Mei fica contente que as flores complementem tão bem o cabelo dela e agradece a Yuri pelos elogios. Aang está feliz que Yuri conseguiu fazer Mei parar de chorar, porque seus tímpanos teriam explodido se ela continuasse. Mei avisa Yuri para ter cuidado, ela revela que alguém estava atirando tão perto de sua árvore e acusa Aang de ser o culpado.
Yuri esclarece que Aang é uma boa pessoa. Ela explica que ele foi quem afugentou o inimigo assustador que queria machucá-la. Mei percebe seu erro e pede desculpas por acusar falsamente Aang. Entende que ela fez isso porque ele a assustou. Ele pede desculpas por interromper sua soneca. Mei pede para aumentar, e Aang concede seu desejo. Mei pede para ele ir mais alto, e Aang coloca toda sua energia nas pernas e salta. Eles alcançam uma altitude tão alta que Aang fica com medo porque colocou muita força no salto. Elas permanecem no ar por um tempo antes de voltar ao chão, e Aang está tenso. Ele espera uma resposta negativa de Mei, mas ela começa a rir. Ela revela que Aang agora está registrado na lista de pessoas de quem ela gosta, e as irmãs o parabenizam. Eles revelam que ele estava prestes a fazer com que Mei tivesse um chilique que poderia durar uma semana, mas ele teve uma fuga de sorte. Mei pede para acompanhar Aang e suas irmãs em sua missão, e Aang fica surpreso com seu pedido repentino. Ele pergunta a Kish por sua opinião, e Kish dá a ele o sinal verde. Kish se oferece para guardar a árvore enquanto eles se divertem, e Aang fica surpreso por ela não estar indo com eles. Kish lembra a ele que é seu dever proteger as árvores sob seus cuidados, mas Aang ignora sua desculpa porque ele não estava pedindo uma descrição de trabalho. Ele pergunta a ela o que ela gostaria de fazer porque ele quer respeitar seus desejos, assim como ela respeita os desejos de Mei. Ele tem certeza de que ela gostaria de se juntar às irmãs. Ele garante a ela que a árvore estará segura porque ele erguerá uma barreira e deixará um clone caso a árvore seja alvo. Kish agradece a Aang pela oferta e ela convoca seus núcleos. Ela confia a Aang em seus núcleos mágicos e informa suas irmãs que ela irá junto com elas. Promete a Mei que ele manterá seu núcleo seguro, e ela agradece a ele por lhe dar a oportunidade de viajar com sua irmã. Irmãs. Yuri agradece a Aang por reunir ela com mais irmãs, e ele fica feliz. Úrsula informa a ele que Yuri ainda tem mais 4 irmãs com as quais ela precisa se reunir antes que a família esteja completa. Aang revela que ele se sentia como um perdedor e sempre odiou essa sensação, mas quando Yuri entrou em sua vida com suas irmãs, tudo mudou. Seu sentimento em relação a elas gerou fortes obrigações de protegê-las. Sempre que ele vê as irmãs juntas, isso lhe dá forças, e ele se orgulha de proteger seus sorrisos calorosos. Revela que quer continuar a ser alguém de quem os outros possam se orgulhar. Ele de repente torna-se autoconsciente e se pergunta por que está desabafando com Úrsula. Úrsula fica tão impressionada com a maturidade de Aang que se emociona. Percebe, mas ela ignora e o repreende por não entregar os núcleos de espíritos. Aang entrega, e Úrsula informa que o núcleo espiritual de Kish dá a ele a habilidade do olho maligno do nada, enquanto o núcleo espiritual de Mai dá a ele a habilidade de criação de árvores. Ela também informa que seu olho artificial evoluiu, concedendo-lhe a habilidade de avaliar auras. Kish explica que seu olho maligno pode apagar qualquer coisa dentro de seu campo de visão, mas ela adverte que isso consome imensa energia e causa grande tensão nos olhos. Ela aconselha ele a não usar muito porque é difícil de controlar, e Aang decide guardá-lo apenas para emergências. Mei explica que seu poder permite controlar uma árvore à vontade, e ela faz uma demonstração. Aang está impressionado com a exibição dela, e ele tem certeza de que a habilidade dela será bastante útil. Úrsula explica que a habilidade de avaliação de aura lhe dá a capacidade de utilizar aura para aumentar suas estatísticas atléticas. Ela aponta que demônios de alto escalão podem utilizar aura e atacar com ela. Ela especula que Yana não usou porque não achava Aang significativo o suficiente para essa habilidade. Úrsula revela que sua espada também foi imbuída com o poder maligno da habilidade Smite. Isso lhe concede a capacidade de cortar magia e absorver a aura de um inimigo para torná-lo mais forte. Com tantas habilidades desbloqueadas, Aang agora sente que está quase no mesmo nível dos demônios. No mundo dos demônios, os nobres se reúnem para uma discussão na mesa redonda chamada por Echidna. Ela os acolhe e revela que convocou a reunião porque eles precisam discutir como eliminar Aang, já que ele representa uma ameaça séria à existência deles. No dia seguinte, Aang se muda para a mansão do Sr. Enreichist. Ele informa a todos que a mansão é a nova base deles, então eles precisam começar a limpeza. Ele se junta a Alice e eles vão para a biblioteca começar a limpar. Ele entra na biblioteca e fica maravilhado com a quantidade de livros que ela abriga. Eles começam a tirar o pó dos livros, e Aang engaja em uma conversa casual com Alice. Ele revela que estar entre os livros o lembra de como eles se conheceram. Alice está lutando com seus sentimentos porque ela está sozinha com Aang, e esta é a oportunidade perfeita para expressá-los. Aang revela que ele sabe que ela está apaixonada. Ela supõe que ele já conhece seus sentimentos e tenta descobrir o que fazer a seguir. Admite que se sente da mesma forma, e Alice sente borboletas no estômago. Explica que o conhecimento que obtém dos livros realmente amplia seu mundo, e ele não pode deixar de se apaixonar por cada página. Alice não ouve o resto da explicação de Aang, porque seus sentimentos estão à flor da pele. Ela inadvertidamente cria uma rajada de vento, que faz os livros voarem pela biblioteca. Tenta impedi-la, mas um livro o acerta no rosto. Kurohime termina de limpar o lado da casa dela e vai para a cozinha ver como está Pina. Pina revela que terminou de limpar e que está tudo impecável. Kurohime vê através de sua ilusão e ordena que ela saia do esconderijo e comece a limpar. Pina desfaz sua ilusão e implora a Kurohime para perdoá-la. Ela se apressa para começar a limpar antes de receber uma bronca. Yuri e Úrsula estão focadas em limpar os banheiros da mansão.
Yuri tenta acelerar a limpeza, mas escorrega e cai. Úrsula corre para pegá-la, mas Yuri se recupera e Úrsula recebe um jato de água de lavagem no rosto. Yuri revela que Úrsula não precisa ficar ali vigiando como uma águia, porque ela é capaz de limpar sozinha. Ela não quer que Úrsula seja super protetora, porque quer ter a oportunidade de experimentar tudo. Ela não podia fazer coisas assim quando estava presa como uma árvore do mundo, então quer aproveitar ao máximo essa oportunidade. Ela revela que Ayn deu a ela a capacidade de descobrir partes de si mesma que ela nunca soube que existiam. Ela descobriu recentemente que fica feliz sempre que Ayn está feliz. Então Úrsula a incentiva a deixar os banhos tão impecáveis que Ayn ficará satisfeito para sempre. Mei e Kirsch vão para o vestiário para limpá-lo. O quarto está abafado e escuro, então Kirsch abre uma janela. Mei vê um inseto rastejando por aí e o pega para mostrar a Kirsch. Kirsch se assusta, mas Mei implora para Kirsch deixá-la ficar com o inseto como animal de estimação. Kirsch se recusa a atender seu pedido, então ela joga o inseto pela janela e aponta outra coisa para Kirsch. Kirsch acha que é outro inseto, mas acaba sendo um vestido fofo. Elas decidem experimentar os vestidos depois de terminarem a limpeza. Depois de limpar a biblioteca, Ayn vai para os quartos e os limpa também. Ele decide ir para outras partes da casa e ajudar com a limpeza. Ele encontra Yuri no corredor e se pergunta por que ela está toda arrumada. Ela informa que decidiram fazer uma festa de boas-vindas para Mei e Kirsch após a limpeza. Ela pegou o vestido emprestado do vestiário que Kirsch e Mei estavam limpando. Ela pergunta a Ayn para avaliar sua aparência e ele admite que ela está absolutamente deslumbrante. Ele se oferece para ajudá-los com os preparativos para a festa de boas-vindas, mas ela informa que já está tudo pronto. Ela revela que a festa de boas-vindas também é uma festa surpresa, para agradecê-lo por tudo que ele fez por eles. Ela o leva ao salão de jantar, onde todos os outros estão esperando. O coração de Ayn pula alguns batimentos, mas ele consegue elogiar os vestidos de todos. Pina apresenta-lhe um smoking para trocar, mas ele recusa porque não gosta muito de se vestir formalmente. A resposta de Ayn diminui o entusiasmo de Yuri, então Pina o força a vestir o smoking. Yuri elogia Ayn por parecer um príncipe, enquanto Alice se vira porque Ayn está tão radiante que quase a cega. Mei revela que teve muito cuidado ao escolher sua roupa, e Ayn a elogia por ter um bom olho para a estética. Yuri leva Ayn para o meio do salão de jantar e ela pede uma dança, mas Ayn protesta porque ele não conhece nenhum movimento de dança. Alice se sente triste e deixada de lado, mas Yuri a convida para dançar também. Ela quer que eles dancem juntos porque é mais divertido. Um pega a mão de Alice, e Yuri convida todos os outros para se juntarem a eles na pista de dança. Kurohime lhes fornece música, e Úrsula assiste da lateral enquanto eles se divertem dançando. Após a ocasião, Ayn e Yuri saem para a varanda para admirar o pôr do sol. Yuri agradece a ele porque ele é a razão pela qual ela conseguiu ver outros membros de sua família novamente. Um promete que ele vai encontrar as irmãs que restam e reunir a família completamente. Yuri está ansiosa por esse dia. Ela aponta que está se divertindo tanto que gostaria que pudessem sempre viver todos os dias assim. Ayn revela que eles podem viver assim para sempre, porque cada dia que ele passa com ela e os outros é sempre mais divertido que o anterior. Ele promete fazer o seu melhor todos os dias para garantir que todos tenham um dia divertido. Yuri está tão convencido por sua determinação que ela se sente em paz.